Muita paz, muita luz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e hoje é um dia muito especial para mim, um dia muito especial para todos nós, tanto os novos inscritos que estão chegando, mas principalmente quem acompanha o canal aqui desde o início. Hoje nós estamos fazendo 40 mil inscritos. Eu estou muito, mas muito feliz mesmo. Eu comecei essa live um pouquinho mais cedo, porque hoje o Marcelo ele tá na igreja, né? Então ele não vai estar aqui para me ajudar. Então eu vou ter que estar falando aqui com vocês e vou compartilhar a live aqui nos grupos. Então eu peço para quem for entrando para ir me dizendo se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui nos nossos grupos do WhatsApp, Irmão Intergalácticos 1, Irmão Intergalácticos 2, e peço para vocês irem compartilhando também, para me ajudar, porque hoje eu tô sozinho, tá? Hoje eu vou ter que fazer o trabalho de mais de um. Compartilhando no terceiro grupo, compartilhando no grupo do WhatsApp também, do Mensagem do Eu Superior. E agora, por último, compartilhar no meu Facebook. Bom, enquanto eu estou compartilhando, né, eu peço desculpa de estar olhando para baixo, nós vamos iniciar às 7 horas, eu quis entrar um pouquinho antes, para mais uma vez agradecer a cada um de vocês, né, e pedir para vocês enviar muitas boas vibrações aí, tá, gente? Porque é o seguinte, esse celularzinho aqui que eu estou gravando, é um celularzinho que eu tenho, K10, que eu ganhei de presente de aniversário já faz, acho que uns 5 anos. Tem um outro celularzinho que tá aqui na minha mão que eu tô compartilhando também. Esse daqui eu também ganhei de presente de aniversário já tem 2 anos. Esse K10, que é o que eu gosto de gravar com ele, que vocês estão vendo, porque a imagem fica muito boa nele, eu não sei porquê. Esse outro que tá na minha mão, ele é até um pouquinho mais evoluído, digamos assim, um pouquinho melhor, né? Eu não entendo muito de internet. Mas eu gosto da imagem do K10. Só que o K10 ele tá com problema, tá esquentando bastante. Porque já tá velhinho já. Então envie muitas boas energias, muitas boas vibrações aí, tá? Por favor. Porque nós conseguimos fazer as coisas aqui na base do milagre mesmo, da base da intercessão. Agradecendo principalmente, né, a vocês que têm nos ajudado da Associação SOS Felinos. Para quem não sabe, eu dirijo uma associação onde eu cuido de 35 gatinhos que eu resgatei, né, das ruas. Eu sou cabeleireiro, o Marcelo que está à frente desse trabalho, desse projeto comigo, ele é professor de história, ele não está dando aula ainda em escola pública ou particular, mas ele só dá aulas eventuais. E a nossa associação, por baixo, ela tem um gasto de R$ 1.350 por mês, que é o que eu tiro do meu salário e do salário do Marcelo. Todo o resto, né, que nós castramos todos os nossos gatinhos, tanto os machos quanto as fêmeas, algumas melhorias que nós fizemos, foi tudo com a ajuda e a colaboração de cada um de vocês. E tem o grupo da Associação SOS Felinos no meu Facebook, Ariel Espíndola, ok? Só vocês colocarem Ariel Espíndola lá, vocês vão ver uma fotinha minha do Dia das Bruxas que eu tirei aqui, vestido de elfo. E lá a gente está fazendo live diária, mostrando, né, o dia a dia da associação. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. Desculpa eu estar olhando para baixo, mas como eu disse para vocês, hoje eu estou sozinho, né? Então estou tendo que me virar sozinho aqui. E mais uma vez pedindo para vocês para vocês me avisarem se o áudio ele tá bom, se a imagem ela tá boa, tá? Bom, então é isso. Tudo que vocês estão vendo aqui, olha, esse banner, né, foi uma pessoa que enviou essa cadeira, esse microfoninho de lapela, essas luzes, que tem 2 luzes laterais aqui e uma luz aqui de frente. Então, mais uma vez, agradecendo a cada um de vocês que nos ajudam, né? Nos ajudam aqui no canal, nos ajudam na nossa associação. Porque quem sabe, quem conhece o canal desde o começo, gente, 1 ano de canal, vocês podem ver os outros vídeos, os vídeos meus não tem edição porque eu não sei fazer, sabe, é muito humilde, muito simples mesmo, tudo muito simples, mas
sabe? Com muito amor mesmo, sabe? Com muito carinho e com a intercessão mesmo dos seres superiores. Porque, gente, impressionante. Tem pessoas que têm 150 mil em aparelho, gasta não sei quantos mil em internet e não consegue fazer, às vezes, um terço do que a gente faz aqui. Então eu fico muito emocionado mesmo, sabe? Muito emocionado porque não tem outra explicação para esse canal ele continuar funcionando, se não vocês, né? Lógico, em primeiro lugar, e a intercessão dos planos superiores também, que fizeram com que nós chegássemos aonde nós chegamos hoje. Então vamos nos preparar. O título dessa mensagem é A Camada 9 do DNA, em 15 de 9 de 2010. Canalizado por Lee Karen e traduzido por Gustavo Amorim. Saudações, meus queridos. Eu sou Quaion, do Serviço Magnético. Há alguns que dizem que isso acontece muito rápido. É necessário mais tempo para o ser humano cruzar o véu. E é assim, em uma energia mais antiga. Mas não nessa. O que vocês veem aqui é um homem que, na verdade, nunca fecha a porta realmente. E alguns percebem isso. É um acordo que eu tenho com ele. Não é uma situação onde eu preciso sentar-se, se preparar, mudar a sua atitude, a sua voz, então invocar os anjos. Eu estou sempre sobre o seu ombro, sempre pronto sobre a sua energia. Alguns de vocês viram isso até mesmo nas palestras que ele dá, pois algumas delas são aquelas que eu também dou. Esta é a fusão sobre a qual nós falamos. Não apenas para canalizadores. É uma fusão. Aonde o ser multidimensional junta-se ao ser físico. E nisto, a comunicação. E não é apenas para canalizadores. Este é o processo que nós ensinamos e que é a intuição. Um processo permite a seres humanos comuns, normais, tornarem-se mestres. Não que eles saibam que vem logo depois da esquina, mas eles têm um senso intuitivo do que fazer. Eles têm uma sensação intuitiva do que com não se preocupar. Eles têm um senso intuitivo do amor de Deus. A mensagem dessa noite é diferente. Será sobre biologia. E ela se encaixará perfeitamente com aquilo que é ensinado a respeito do DNA. Quaion, por que você sempre fala sobre o DNA? Foi o que foi dito. Nós queremos ouvir sobre coisas espirituais. Nós queremos ouvir sobre coisas angelicais. Não me fale sobre química. E se isso é o que você pensa, então você não tem ouvido muito atentamente. Há um campo ao redor de cada um de vocês que é completo e totalmente multidimensional.
Esse campo, ele é gerado por centenas e trilhões de peças de química que vocês chamam de DNA. Centenas de trilhões de peças. A ciência ainda não sabe como eles se comunicam uns com os outros. A ciência ainda não vê a natureza quântica dentro dele. Pois aquelas partículas quânticas que são tão impressionantes para aqueles que estão na física, acontece o mesmo com o DNA. Percebem? O DNA sabe quem você é. Centenas de trilhões de partes, todas idênticas. E eles formam um campo ao seu redor que tem 8 metros de diâmetro. E ele tem um nome em hebraico. O Merkabah. É isto que é. Percebam, o DNA é o elemento sagrado em vocês. Essa é uma revisão antes da informação que nós daremos a vocês. Vocês acham que o DNA é química? E é cerca de 3%. E o resto é multidimensional. E a ciência vê isso da sua própria maneira, pois conforme ela olha para a hélice dupla e a química ao seu redor, eles veem 3 bilhões de partes químicas em cada parte. Cada núcleo ativo do DNA, 3 bilhões de elementos químicos. Mas quando eles olham para aqueles que fazem realmente alguma coisa, eles se tratam de apenas 3%. E aqueles 3% criam um sistema linear chamado genealogia. Este é o sistema linear. Estes são os elementos químicos. Esta é a fonte linear da holopatia. Apenas 3%. E, no entanto, esse cenário particular ocupa 99% do interesse deles, dos cientistas. E todos os remédios terrenos, toda a medicina está ocupada apenas com esses 3% de DNA, pois isso é tudo que eles veem, é tudo que eles reconhecem. Eles estão sempre procurando pela linearidade. Eles querem apenas examinar os elementos químicos. Eles querem olhar para os genes que são produzidos pelas partes que codificam as proteínas, e eles querem dizer que isso é tudo o que há. E eles têm feito isso agora e por séculos. Mesmo depois deles terem identificado o DNA, mesmo depois deles terem percebido que 90% parece um mistério, eles continuam a se concentrar apenas nos 3%. Pois a eles parece fazer todo o trabalho do corpo humano. Ser humano, se você tem uma consciência linear, isso é tudo que você verá. Que elementos químicos estão lá, você perguntará? Que criou mais de 30 mil genes. Isso é tudo que vocês estudarão na sua medicina atual. E é sobre isso que nós queremos falar essa noite nesse vídeo. O estudo do DNA
há 4 anos, meu parceiro, ele trouxe a vocês todas as 12 camadas. E naquele ponto do tempo ele explicou o ensinamento de Cryon em relação ao DNA há 4 anos atrás. E naquela explicação, ele deu o que nós ensinamos. Na verdade, não existem 12 camadas de forma comum. Há 12 energias que são interativas. Mas se vocês forem aprender o que está no DNA, eles têm que ser repartidos, quebrados em partes lineares, para propósitos de ensinamento. E se eu desse a vocês uma canalização inteira a respeito do amor? Quantos pedaços e partes você acha que há o amor? Comece a fazer uma lista. Olha para todos os tipos de amor que há. Diferentes sentimentos, diferentes emoções. E, no entanto, isso é simplesmente um estudo, não é? Porque quando vocês falam sobre o amor, é tão religioso, tão grande. Então estudá-lo é uma coisa, experimentá-lo é outra. O DNA só pode ser explicado se nós o linearizarmos. Pois os seres humanos, eles não podem analisar aquilo que está além da sua capacidade dimensional da terceira dimensão. Vocês chegam ao limite da lógica. Então ela cai sobre ouvidos loucos, porque não há compreensão. Coisas que não estão em sua realidade não são concebíveis para vocês. E, portanto, todos os estudos dos aspectos multidimensional precisa ser linearizado. E nós já o fizemos. E naquelas 12 energias, há várias que são muito interessantes. Meu parceiro está nesse momento canalizando as últimas páginas do livro a respeito desse tema. Há mais de 5 anos eu tenho dado isso a ele muito, muito lentamente. Para que ele pudesse colocar isso em forma linear e pudesse compreender isso. E esta noite, nós gostaríamos de levar vocês em uma jornada para apenas uma das energias. E a energia tem o número 9 ao redor dela. E uma forma de ensinamento linear, nós os chamaremos de camada 9 do DNA. E ao mesmo tempo nós diremos a você que não há tal coisa. Isto é apenas no quadro negro da escola. Está apenas no instrumento de ensino. É ali que ele se torna linear. E os números atribuídos às camadas são energias. E elas são dicas numerológicas, cada uma delas. E quando chegar o momento, quando vocês lerem a publicação que virá a vocês, vocês verão isso. Não há de 1 a 12
pois elas estão todas juntas em uma só. Elas interagem umas com as outras. Mas nós gostaríamos de dar um exemplo deste número 9, porque esse final de semana em particular está concentrado nos atributos sobre os quais queremos falar com vocês. Agora, meu parceiro, eu quero que você vá lentamente aqui. Pois mesmo que eu já tenha dado a vocês essas coisas em publicações, algumas coisas novas para serem reveladas aqui, como exemplos para o seu aprendizado. Vamos falar sobre o corpo humano. E uma das coisas que é a mais interessante para muitos de vocês, a cura. E portanto nós chamamos a camada 9 de a camada da cura. E eu farei o melhor através do meu parceiro para explicar algo que realmente é inexplicável. Inexplicável. Há algo acontecendo em seu corpo nesse momento. Algo com que você nasceu. Há algo muito velho, muito antigo, que está começando a redespertar. Está acontecendo uma mudança dentro do planeta. Essa mudança é a mesma sobre qual os maias falaram. E tem a ver com a permissão da consciência. A habilidade de vibrar de forma mais elevadas do que jamais vocês quiseram antes. Isso cria um potencial de uma aliança com seu eu superior. Muitos de vocês estão tendo pensamentos que são muito elevados. Estão começando a descobrir aquilo que está em vocês que vocês nem mesmo sabiam. Então, portanto, eu vou melhorar isso essa noite. E eu contarei sobre um belo sistema de duas partes. O DNA, ele trabalha dessa forma. Há uma forte dualidade no DNA. Isso quer dizer que há uma parte que é linear e uma parte que é multidimensional. E a parte linear é fácil e simples. E ocupa menos de 5% no seu corpo. E a parte multidimensional é a grande maioria, a grande parte do DNA. O seu registro akáshico está lá. Todas as vidas que você já viveu estão lá. Aquilo que foi dado a vocês pelos pleiadianos está lá. O seu eu superior está lá. Tudo aquilo que vocês chamam de espiritual e Deus está lá. O DNA, ele é inteligente espiritualmente. Mas não a menos que você esteja vibrando em um nível mais elevado. E é por isso que 90% da humanidade está vivendo apenas com 3% do seu DNA, sem dar credibilidade para outra parte de forma alguma. Mas nós vamos nos concentrar naquela. Vamos falar sobre aquilo que é a saúde e a cura multidimensional do corpo e do espírito, a nova energia desse planeta. Por mais de 20 anos, está lentamente dando a vocês novas ferramentas para trabalhar com esse atributo.
Ah, os curadores aqui nesse vídeo, vocês sabem disso. Vocês sabem o que acontece com o curador quando ele se põe de pé de frente a um ser humano? Isso deveria dar arrepios a vocês. Ambos os seus campos do DNA têm 8 metros de diâmetro. O curador se coloca diante daquele que será curado e os campos se sobrepõem e eles conversam uns com os outros. E do campo está o conhecimento de tudo. Reagindo de uma forma quântica e atemporal. Muitos daqueles que estão agora nesse vídeo sabem como se sente, e eu sei quem está e quem estará aqui. Pois eles recebem informação daquele que está deitado na maca. Eles podem se tornar um dos médicos multidimensionais mais profundos no planeta Terra. Porque as partes multidimensionais se sobrepõem, estão lá nesse momento. O DNA é projetado para ser esperto e inteligente. Mas não as partes lineares do cérebro. E é por isso que a medicina atual é reativa. Isso quer dizer que um elemento químico é colocado e uma ação ocorre. Isso é o melhor que pode chegar à medicina. Mesmo isso, é impressionante o que vocês já fizeram com a química e nós agradecemos. Mas é assim que é observado, é assim apenas que se olha para isso. Não há nenhuma credibilidade para um corpo inteligente. Na verdade, isso é até desonrado no meio da medicina e da ciência. O fato de que o corpo está lá, inconsciente, estúpido. E parece que é assim, não é? Deixa eu me explicar uma coisa. Um pouco mais sobre essa camada 9. Um pouco mais sobre esse cenário de duas partes da cura no corpo humano, da autodiagnose no corpo humano. Vamos olhar juntos para o lado linear primeiro. Aqui está você, ser humano. E se você tivesse um vírus agora, nesse exato momento, o seu corpo diria a você? Se você tivesse, por exemplo, um crescimento de câncer se conectando nesse momento a um órgão seu, o seu corpo diz a você sobre isso? Não. Você não acha isso perturbador? Não é estranho que você tenha que ir a um médico para descobrir essas coisas através de testes e exames? Será que isso não grita para você que no nível celular algo está desligado? Algo está faltando? Algo está faltando. É a parte 2. É isso que está faltando. O DNA ele é projetado para funcionar em duas partes. E exatamente da forma como a química foi eternizada no genoma humano. Menos de 5% é linear. E a maioria está esperando por você para ser ativada. Mas não pode ser ativada.
sem algo muito, muito especial. E aqui está o que eu quero dizer a vocês. A parte 1 do sistema imunológico é aquela que você conhece. Isso é medicina, como vocês a conhecem hoje. 3% apenas de efeito no corpo humano, no nível de DNA, no nível de inteligência, e os outros 90% do seu DNA podem apenas ser ativadas com energias multidimensionais. Mas isso é uma informação antiga. Os antigos, eles podem não ter sabido a respeito do DNA. Mas eles sabiam sobre princípios esotéricos que faziam coisas. O que vocês acham que são os meridianos do corpo? E quantos meridianos há? Eles se mostram em raio-x? Se mostram? Não. Eles são reais? Sim. 12 deles. Cada um deles representa um tipo de portal multidimensional mais simples no corpo humano. E por milhares de anos, os antigos têm sabido sobre eles. É disso que se trata a acupuntura, a compressura, muitos sistemas. Deixe-me falar sobre um qual vocês não pensam a respeito. Homeopatia. Vocês dizem, não, isso é totalmente químico. É mesmo? Você acha que uma tintura química que quase nem é mensurável, inserida no corpo, no sistema corporal, você acha que isso é reativo? É dimensional? É quase quântico? Em sua forma mais simples, ela diz ao corpo o que fazer. Em um nível muito pequeno, ele dá um sinal de intenção ao seu corpo. Ah, agora nós estamos chegando a algum lugar. Há uma tremenda energia de cura na camada 9 do seu DNA, esperando por instruções quânticas. Porque o DNA ele funciona de maneira multidimensional. Pense sobre um efeito quântico. O que vocês sabem sobre isso? Pensem sobre as partículas que foram medidas e que dão os nomes quânticos. Partículas que podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Partículas que têm uma visão panorâmica, uma inteligência. E, na verdade, uma padronização. Porque em um estado quântico, as partículas sabem o que realmente elas são. Os experimentos mais simples com a luz mostram isso. O experimento da fenda dupla, a luz pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E ela pode mudar o seu estado de partícula para onda. Simplesmente pelo ato de poder observá-la como ser humano. Vocês compreendem? E o que isso diz a vocês sobre a luz? É multidimensional. Mas também é a sua biologia física. E já era tempo de vocês ouvirem esse respeito.
Eu darei a vocês a energia mais forte disponível para um DNA multidimensional. A consciência humana. Pois vocês têm uma consciência sagrada em seu campo também do seu DNA. Nós já dissemos isso antes a vocês em outras canalizações. Que vocês podem conversar com a estrutura celular do seu próprio corpo diariamente, fortalecendo o seu sistema imunológico, eliminando as doenças. E eu vou dar a vocês alguns exemplos, eu quero mostrar essas coisas que estão acontecendo. 1987. A convergência harmônica iniciou essa onda de fractal de tempo, uma mudança de consciência que vem sido prevista pelas eras. E aqui estão vocês dentro dela 20 anos depois, mais do que 20 anos. E neste lugar, cada um de vocês sabem que uma mudança de fato está ocorrendo. Olhe para vocês hoje. E olhe para vocês há 30 anos. Há algo acontecendo. A mudança, a consciência mudou, se transformou. E também o seu estilo de vida. Tudo isso é parte sobre o cenário sobre o qual nós dissemos a vocês. E algo mais aconteceu. É como se um portal se abrisse, é como se uma porta se abrisse. E nessa abertura, a informação começa a chegar. Meu parceiro se tornou consciente. O engenheiro que ele era, com a cabeça dura que ele tinha, se abriu mesmo assim. E foi a única forma como eu poderia nesse momento. Mas nós os amamos para dentro disso e nós o trouxemos. Ele não pôde negar a prova do amor do eu superior de Deus na vida dele. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, novos processos também estavam chegando. A professora Peg se põe diante de vocês de forma regular nessas canalizações. E ela recebeu uma visão. Que teve algo ao redor do corpo humano. Um padrão. Havia natureza quântica nele, havia multidimensionalidade nele. Ele não pode realmente ser visto, mas está lá. E tem cerca de 8 metros de diâmetro. E ela começou a trabalhar com padronização e o processo do Merkabah humano. Os padrões parecem como uma malha para ela. E lentamente, ao longo do tempo, ela recebeu as várias fases ou maneiras de como trabalhar com isso. Ouçam, esse é um conjunto de instruções multidimensionais para equilibrar o seu DNA. Portanto, o trabalho energético torna-se um dos atributos que conversa com os 90% do seu DNA. Vocês deveriam ser capazes de medir isso energeticamente. E isso já foi feito, meu querido, neste mesmo país. A primeira vez que foi validada pelos cientistas e médicos e doutores o fato do trabalho energético fazer uma diferença no corpo biológico.
Há tantas coisas escondidas aqui. A camada 9 é a camada da cura. Mas percebam, elas precisam trabalhar sobre a camada 1, que é a camada da dupla hélice. Precisa ser assim. Vocês podem ser um tanto multidimensionais, como vocês quiserem, mas se vocês forem segurar, vocês precisam ver isso em sua própria realidade, não é? Então, de repente, vocês têm um 9 trabalhando com 1. E quando vocês adicionam, vocês têm um 10. Em numerologia, isso também é 1. Olhem para isso. O início e o fim. Completude e um novo começo. Numerologicamente, vocês têm o início e o fim. Eles trabalham juntos como uma completude da cura. Há um lemuriano famoso entre vocês. Ele despertou mais ou menos na mesma época. E ele está diante de mim agora e eu conheço. Apenas redescobrindo aquilo que ele já sabia. Ele está trazendo a vocês uma invenção física multidimensional. E ela conversa com esses 90% do seu DNA. Eu quero que vocês percebam isso claramente. Há vários atributos de comunicação possíveis para os 90% do DNA. A consciência humana é a mais forte. O trabalho energético é o próximo mais forte. Os métodos antigos, eles são simples, eles têm estado por muitos e muitos anos. Mas eles são elementares comparados aos outros dois. E há a física. Ouçam a forma como isso funciona. Qual é a intenção de uma invenção? E como ela poderia afetar um DNA multidimensional inteligente? Apenas uma única maneira. Ele vê a intenção do inventor. Ela é pura? Isso está imbuído no próprio atributo dessa invenção. Não importa o como seja utilizada. Isso fala com o DNA. E o DNA reage. Agora, estados multidimensionais, eles não são lineares. Vocês precisam jogar fora toda a lógica de tudo aquilo que vocês sabem. Vocês precisam jogar fora toda a matemática que aprenderam na física, especialmente aquelas que lidam com a energia. Como, por exemplo, a lei do inverso do quadrado. E o estado multidimensional, um pouco faz muita coisa. É um estado químico e muito linear. Vocês jogam, por exemplo, uma massa de elemento químico sobre outra massa de elementos químicos. Em um estado multidimensional, vocês dão instruções
eu quero levá-los para dentro da estrutura celular nesse momento. Eu quero mostrar a vocês o apertar de mãos. Agora vá lentamente, meu parceiro, porque nós nunca te levamos aqui antes. Em suas visualizações, eu quero que vocês repitam conforme vocês a veem. Imagina a estrutura celular. Ela é bela. Ela é bela demais. Agora, a estrutura celular como DNA está em duas partes. Uma parte é linear e uma parte é multidimensional. Se você olhar para ele sobre o microscópio, você verá o que é linear, você não verá a parte que é multidimensional. Mas ela é tão real quanto a parte tridimensional. Há simplesmente muito mais dimensões do que vocês sabem. Mas se são tão reais quanto qualquer química que vocês têm. Na verdade, nós diremos que não é esotérico, é real. E lá está ela, uma bela estrutura celular. Observem as células trabalhando umas com as outras, dessa forma super simples, nesse diagrama extremamente simples que estou dando ao meu parceiro. Olha a forma como elas se conectam umas às outras. É elegante, é bonito. Na verdade, há coisas aqui que eu nunca mostrei a vocês. É uma série de buracos. E também lugares que empurram uma célula, ela vê a outra. E se elas se encaixarem uma com a outra, como uma chave numa fechadura, elas se alinham uma à outra. Então elas criam a química da vida nessa forma. Elas podem se dividir dessa forma. Elas veem os padrões polares umas das outras. Perceba, meus queridos, há uma multidimensionalidade aqui no que eu estou dizendo, chamado magnetismo. E a propósito, eu sou um mestre magnético. E vocês se achavam que se tratavam do planeta Terra, não é? Trata-se do DNA. As células, elas são magnéticas, não apenas magnéticas, complexamente magnéticas. Cada uma das células do seu DNA, a biologia ela opera dessa forma. Uma célula, ela vê o padrão magnético da outra e como uma chave na fechadura, ela sabe o que fazer. Agora, ouçam. Então chega um vírus inteligente, um vírus magnético. Percebam, porque o vírus também é biológico. Ele também é multidimensional. E se conecta inteligentemente à célula. Como? Ele imita o magnetismo. E a célula, ela vê isso como estando tudo bem. Então eles se reúnem. Agora, aqui está a holopatia. Uma vez que as células estão juntas, a química da célula sabe que ela foi enganada. E ela manda um sinal pedindo ajuda. E aqui vem o exército. Os glóbulos brancos do seu sangue, aquilo que é desenhado para ser aquilo no sistema imunológico que mantém as doenças fora do seu corpo. Os glóbulos brancos chegam em massa. Agora, ouçam. O vírus é invisível.
porque ele imita a estrutura celular regular. E as células brancas e os glóbulos brancos, elas simplesmente não sabem o que fazer. Agora, há algo de errado com isso. Não é algo da forma que o seu corpo foi projetado para funcionar. Deixe-me contar a vocês o resto da história. Então aqui vem informações multidimensionais. E talvez sejam vocês acessando a malha, um sistema que foi desenhado para que vocês possam trabalhar sobre um processo de passo a passo. Talvez se vocês estiver vibrando num nível vibratório muito elevado, talvez você não precise disso. Você poderá conversar diretamente com as suas células, e isso é bom. Ou talvez tenha havido uma intervenção multidimensional, como uma invenção, por exemplo, que dá as instruções a um DNA multidimensional e muito inteligente. Agora vamos rodar o processo novamente. Lá está a célula, toda saudável, pensando, está bem, está tudo bem, e aqui ele vem o vírus. Mas dessa vez, houve instruções que foram oferecidas a ela. Quando vocês veem o vírus, façam algo multidimensional. Que a medicina linear não pode nem mesmo ver. E quando vocês observam o vírus chegando, mude o seu padrão magnético. O vírus ele vem até a célula, não há nenhuma chave na fechadura nesse momento. A célula chama os glóbulos brancos. Eles vêm e veem que é o vírus e eles o destroem imediatamente. Ah, mas isso não é tudo, não. Percebam, o DNA ele é inteligente. Ele não é reativo. Portanto, ele é um sinal enviado para o sistema inteiro do seu corpo. Centenas de trilhões de partes e pedaços, toda a estrutura celular do seu corpo muda toda de uma vez só. E o vírus então não terá nenhuma chance. E isso é apenas na cura. Mas como vocês podem criar novos tecidos? É só mudar a sua estrutura magnética. Será que há instruções que vocês possam oferecer à sua estrutura celular para construir um novo tecido, por exemplo, que nunca esteve lá antes? Sim. E eu já disse isso antes a vocês. Chegará um dia em que vocês poderão crescer de novo um braço, uma perna, um fígado, qualquer coisa. Você não acha estranho como a estrela do mar possa fazer isso e vocês não pensem sobre isso? Lá está. Essas coisas trabalham juntas. Elas precisam trabalhar juntas. Se você trabalhar apenas com isso ou com o outro, não funcionará. E finalmente vocês sabem. 12 camadas de DNA eu acabei de dar a vocês apenas uma. Pense na beleza. Pense nas ferramentas que são apenas suas. Eu já falei o bastante nesse vídeo. Então nós precisamos encerrar isso. Há um limite para aquilo que vocês podem suportar com relação ao tempo. Quaion não é linear. Mas quando eu me ponho diante de vocês, eu sou.
E sabe por que eu sou? Eu faria qualquer coisa para visitar vocês por um momento e ser como vocês por um momento, para estar com você por um momento. Vocês estão aqui na Terra fazendo um trabalho. Há tantas coisas acontecendo, tantas boas notícias aqui. Talvez tenhamos um tanto científicos demais essa noite. Mas essa mensagem é para esse grupo que está assistindo e também que vão assistir. E todas essas coisas serão publicadas. E essa mensagem é para este grupo. O que vocês podem fazer com vocês mesmos e com suas células? Olhe para o poder que eu acabei de descrever a vocês. Espere um minuto, Cryon. Você está dizendo que nós podemos pensar a nossa saúde? Ah, absolutamente isso. Esta é a mensagem. Os antigos sabiam, os lemurianos sabiam. E agora vocês sabem. Está aí. As gerações futuras saberão tudo a respeito disso. Tudo em nome de uma nova ciência. Que descobrirá aparelhos multidimensionais. Que geram uma interface com a consciência humana. Há muitos lemurianos nesse vídeo. E cada um deles sabe que eu acabei de dar a vocês o segredo para o tempo do rejuvenescimento. Não é tão difícil assim. Os lemurianos não tinham computadores, nem celulares. Os lemurianos não tinham nenhuma das ferramentas científicas que vocês têm hoje. Mas eles sabiam tudo a respeito da camada 9. Porque eles tinham uma inteligência quântica. E é isso que está sendo redespertado nesse momento dentro de vocês. Vocês são muito maiores do que vocês pensam. Está tudo aí. E é belo. A mestria lá. Ao amor de Deus, do eu superior, aí dentro de você. E esta é a mensagem. E assim é. Mais uma vez, agradecendo a energia de Cryon, que é uma energia, agradecendo também quem canaliza Cryon, que se chama Lee Carroll, agradecendo também a Gustavo Amorim, que traduziu essa mensagem do inglês para o português, agradecendo a cada um de vocês, narrado por Ariel Espíndola, com muito amor, com muito carinho, não apenas narrado, e eu digo que você experimente isso. Pegue uma mensagem de Cryon e comece não apenas a ouvi-la, não ouça apenas a mensagem de Cryon, mas repitam a mensagem de Cryon. E vocês verão que cada um de vocês, quando repetirem a mensagem de Cryon, vocês não somente estarão repetindo automaticamente uma coisa, não apenas estarão dublando, mas estarão sentindo essa energia. Gratidão, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.